10 bilhões de metros quadrados. Esse é o volume exato de gesso acartonado produzido anualmente em todo o mundo. Essa quantidade colossal seria suficiente para revestir as paredes de milhões de residências, estendendo-se desde os Estados Unidos até a Europa. Por que esse material se tornou a escolha número 1 na construção civil global? A resposta exige observar a tecnologia envolvida, e não apenas o acabamento. O processo converte minerais brutos nas paredes planas que vemos todos os dias, através de uma engenharia de precisão. À primeira vista, o produto final parece simples, mas na prática, sua criação esconde uma operação industrial incrivelmente complexa. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como as fábricas massivas operam sem pausas, transformando recursos naturais em folhas padronizadas de alta resistência. A produção avança agora para o processamento técnico dos minerais. Mais de 95% das casas nos Estados Unidos utilizam gesso acartonado em suas paredes e tetos. Isso o torna o material mais onipresente na construção residencial atual. Por que essa escolha é tão frequente? O motivo vai muito além da simples disponibilidade no mercado. A resposta está no núcleo de pó de gesso, moído e prensado firmemente entre duas camadas de papel industrial resistente. À primeira vista, a composição parece simples, mas na prática, ela cria painéis leves e altamente resistentes ao fogo. Vê-se como essa estrutura densa garante um isolamento acústico superior a muitos materiais tradicionais. Mas isso é apenas o começo. Nos Estados Unidos, uma folha padrão de 4 por 8 pés custa entre 10 e 20 dólares. Embora o custo inicial supere painéis simples de madeira, a instalação rápida valida o investimento a longo prazo. A baixa necessidade de manutenção confirma a eficiência final do material, dezenas de metros de profundidade. Essa é a distância exata que as perfuratrizes potentes percorrem rocha adentro nas vastas minas a céu aberto. O gesso extraído dessas cadeias de montanhas maciças repousa fundo no subsolo. Mas por que a perfuração precisa criar poços tão profundos e robustos antes da extração? A perfuração superficial parece mais rápida e econômica para a operação imediata. No entanto, apenas poços profundos podem acomodar a quantidade correta de explosivos necessária para liberar o mineral da rocha-mãe. Cargas desenhadas especificamente para mineração são compactadas no interior da pedra. À primeira vista, o processo de detonação parece destrutivo e caótico, mas na prática é calculado com precisão para soltar camadas inteiras de gesso da montanha sem destruir o material. Assim que o supervisor-chefe emite o sinal, a explosão é detonada. Pode-se notar a força do impacto quando milhares de toneladas de gesso se desprendem e caem da encosta em uma avalanche controlada. Mas isso é apenas o começo. Escavadeiras massivas avançam sobre as pilhas de minério recém-liberado. Vê-se como as conchas hidráulicas recolhem fragmentos que pesam várias toneladas de uma única vez. Cada máquina opera em um ritmo sincronizado, carregando o mineral em caminhões especializados menores. Estes veículos trafegam por caminhos poeirentos, levando o gesso até uma área de estágio temporário. O processo está apenas ganhando velocidade. Por causa da escala industrial da operação, as cargas são transferidas novamente no local de preparação. Desta vez, o material vai para transportadores gigantes de serviço pesado, construídos para lidar com volumes massivos de pedra. A câmera desliza ao longo da frota robusta que inicia a viagem para a planta de processamento. A pedra bruta segue calmamente para sua transformação final em material de construção essencial. Dezenas de toneladas de rochas de gipsita rolam incessantemente para a área de recebimento da fábrica, a cada chegada dos caminhões de transporte. Cada veículo pesado despeja sua carga diretamente em um pátio de armazenamento massivo.
situado estrategicamente ao lado da linha de processamento primário. Engenheiros no local registram os números e gerenciam como a matéria-prima é distribuída, preparando tudo para o primeiro estágio de trituração. Por que essa gestão rigorosa da entrada de material é tão crítica? Aparentemente, bastaria empilhar as rochas de qualquer maneira no pátio. Mas, na prática, o controle preciso garante que a alimentação dos trituradores seja constante, permitindo que a instalação processe mais de 100 caminhões por dia e insira milhares de toneladas no fluxo de produção. As escavadeiras avançam pelo pátio de armazenamento, recolhendo cargas massivas de rochas empilhadas diante delas. Elas trabalham em um ritmo constante, despejando o mineral diretamente na tremonha de alimentação da linha de produção, onde a gravidade assume o comando. A partir daí, os grandes pedaços são transportados para trituradores gigantescos que iniciam a fragmentação bruta. Esta etapa de trituração quebra as rochas em pedaços menores, facilitando drasticamente o processo de secagem que virá a seguir. Pode-se notar como os dois rolos maciços do triturador giram sem parar, aplicando uma pressão esmagadora sobre as rochas inseridas no mecanismo. Grandes pedaços são agarrados com firmeza e se partem em fragmentos menores sob a força uniforme espalhada pela superfície dos rolos metálicos. Graças ao seu movimento constante, a energia de trituração é utilizada de forma eficiente, tornando a redução de tamanho extremamente eficaz. O resultado é um fluxo contínuo de gipsita triturada jorrando da parte inferior do equipamento. Mas isso é apenas o começo. Essas rochas contêm de 70% a 80% de gipsita pura e são reduzidas a partículas de apenas alguns milímetros de diâmetro. No entanto, este processo gera uma quantidade enorme de poeira suspensa no ar. Se os trabalhadores a inalarem por longos períodos, isso pode levar a doenças graves, incluindo câncer de pulmão, exigindo sistemas de ventilação e proteção rigorosos. Uma vez que a gipsita está finalmente moída, ela é carregada em correias transportadoras massivas que se movem para as profundezas da planta industrial. Estas esteiras se estendem por centenas de metros, correndo sem parar em um ritmo constante para manter o fluxo de material ininterrupto. Graças ao sistema de transporte automatizado, cada partícula de gipsita é entregue diretamente na área de secagem e processamento para a próxima etapa de produção. Após a moagem, o pó fino de gipsita é alimentado em um forno rotativo gigante para o processo de aquecimento crítico. Durante esta fase, o sulfato de cálcio diidratado perde água lentamente e se transforma em sulfato de cálcio hemihidratado, comumente conhecido como gipsita calcinada. As chamas do queimador disparam diretamente para dentro do forno, criando temperaturas que variam de cerca de 300 graus até mais de 660 graus, com alguns pontos quentes atingindo perto de 600 graus. À primeira vista, o aquecimento no forno rotativo parece um processo simples de secagem, mas na prática é um equilíbrio químico delicado onde a estrutura cristalina é redefinida. O aquecimento geralmente dura horas, permitindo que a água seja liberada gradualmente, para que a estrutura do cristal não se quebre muito rapidamente. Engenheiros monitoram e ajustam cuidadosamente os controles, mantendo as temperaturas estáveis em diferentes zonas do forno. Este nível estrito de controle produz pó de gipsita de alta qualidade, pronto para passar para a próxima etapa de mistura. Depois que o processo de aquecimento termina, o pó é enviado para a área de mistura para ser preparado em uma pasta fluida. Antes de misturar o lote inteiro, técnicos levam uma pequena amostra ao laboratório para testes rigorosos de conformidade. Lá, o pó é misturado com água em uma proporção definida e combinado com aditivos como amido ou modificadores de tempo de pega. A mistura é agitada vigorosamente, depois monitorada quanto à expansão, resistência e tempo de endurecimento.
Os resultados são comparados com os padrões de qualidade exigidos, ajudando os engenheiros a confirmar a estabilidade de cada lote de produção antes da manufatura em massa. Graças a esta etapa de teste, a fábrica garante que a Gipsita atenda ao mais alto nível de confiabilidade. Uma vez finalizada a fórmula, o sistema automatizado começa a misturar o pó de Gipsita com água e aditivos na proporção exata. Cada lote de matéria-prima rapidamente se transforma em uma pasta espessa, pronta para o próximo passo, a moldagem. Depois, fica mais complexo. O painel de gesso não é feito apenas de pó de Gipsita em seu interior. Ele é firmemente ensanduichado entre duas camadas de papel cartão, que adicionam resistência estrutural e evitam empenamentos indesejados. É por isso que rolos massivos de papel, estendendo-se por centenas de metros, são alimentados na linha de produção como um componente essencial. Máquinas especializadas desenrolam e alisam cuidadosamente o papel, mantendo a superfície lisa e livre de vincos ou dobras. Operadores permanecem alertas, ajustando a velocidade e a tensão para que o papel se alinhe perfeitamente com a linha de montagem em movimento. Esta camada atua como a estrutura crucial, dando à Gipsita uma base sólida para se unir e formar um painel completo. Logo após, a pasta de Gipsita é poderosamente pulverizada sobre a superfície do papel alisado. Vê-se como os bicos de alta velocidade espalham a pasta uniformemente, formando uma camada contínua e homogênea sobre a base. Isso permite que o núcleo de Gipsita se ligue firmemente ao papel, estabelecendo a fundação para um painel de drywall completo. Em seguida, a camada de pasta de Gipsita espalhada sobre o papel passa por um sistema de rolos massivo para definir sua espessura precisa. Esses rolos são projetados para girar continuamente em velocidade constante, pressionando levemente a superfície da mistura ainda úmida. Com pressão controlada e precisão milimétrica, toda a camada de Gipsita é nivelada uniformemente de borda a borda. A espessura de uma folha de drywall geralmente varia de 9 a 15 milímetros, dependendo do tipo de produto que a fábrica está produzindo naquele momento. Este passo garante que cada painel saindo da linha tenha dimensões consistentes, pronto para atender às demandas da construção moderna. Logo após a camada de Gipsita ser nivelada, um sistema de pulverização automatizado lança uma solução fina sobre a superfície. O processo está apenas ganhando velocidade. Este revestimento funciona para eliminar minúsculas bolhas de ar que se formam durante a mistura e o espalhamento da massa. Se não fossem tratadas, essas microbolhas poderiam criar vazios internos e enfraquecer o painel final. A solução é geralmente água limpa e filtrada, às vezes misturada com aditivos específicos para melhorar a adesão entre as camadas. As gotículas são ultra finas e distribuídas uniformemente, para que não deformem ou perturbem o painel enquanto ele toma forma. Graças a esta etapa de pulverização controlada, o produto mantém uma estrutura uniforme e um acabamento de superfície mais liso. Depois disso, as bordas do painel são moldadas com precisão por máquinas especializadas, criando contornos limpos e planos. Esta etapa confere ao produto bordas nítidas, facilitando a junção e instalação nos canteiros de obras. Uma vez que o painel está totalmente formado na esteira, ele se move para a área de corte automático. Aqui, sensores medem com precisão o comprimento de cada painel e enviam sinais para que as lâminas industriais desçam em perfeita sincronia. As lâminas afiadas operam continuamente, cortando as folhas em tamanhos padrão como 2,4 metros ou 3 metros, dependendo das necessidades de produção. A velocidade de corte é cuidadosamente calibrada para evitar rachaduras ou deslocamentos na superfície recém-formada. Depois, cada painel é separado e arranjado ordenadamente na esteira para seguir para a próxima etapa. Graças a este sistema de corte avançado, o produto final sempre atende a padrões de qualidade consistentes.
Nesta etapa, não termina. O próximo passo é crucial para a integridade do produto. Cada painel é dobrado de modo que o papel envolva firmemente o núcleo de gipsita no interior. O sistema mecânico utiliza braços de elevação e guias automáticas para dobrar a folha em movimento com alta precisão. À medida que o papel se dobra sobre as bordas, ele forma uma cobertura robusta, mantendo a gipsita no lugar e protegendo a superfície contra rachaduras. Sem essa camada de papel, a gipsita esfarelaria facilmente, tornando o transporte e a instalação extremamente difíceis. Ao mesmo tempo, o papel cria um acabamento liso que torna a pintura ou a aplicação de azulejos muito mais fácil posteriormente na obra. Graças a esse processo de dobragem, os painéis ganham a resistência e a aparência limpa de que precisam antes de chegar ao mercado. Depois disso, os painéis são movidos para uma câmara de secagem massiva para remover qualquer excesso de umidade deixado no núcleo. No interior, a temperatura é mantida entre cerca de 300 graus Celsius e mais de 660 graus Celsius, dependendo do estágio, e cada ciclo de secagem dura cerca de 30 minutos. O ar quente é distribuído uniformemente por todos os níveis, garantindo que cada painel seque de maneira consistente de dentro para fora. Este passo confere ao drywall a dureza e a resistência necessárias antes de passar para o estágio final de acabamento. Uma vez que os painéis estão secos e estáveis, eles seguem para a linha de selagem de bordas. Máquinas aplicam tiras de papel especiais ao longo das laterais de cada painel, protegendo e reforçando sua estrutura. Os rolos de papel vêm pré-impressos com logotipos, detalhes do produto e normas técnicas, correndo continuamente para manter todo o lote consistente. Este processo não apenas previne lascas nas bordas durante o transporte, mas também oferece ao fabricante um reconhecimento claro da marca. Empilhadeiras transportam pilhas de drywall acabado para a área de armazenamento, onde são arranjadas ordenadamente em blocos altos. Graças a esse sistema, milhares de painéis podem ser armazenados eficientemente, prontos para preencher grandes pedidos comerciais. O armazenamento organizado também torna o carregamento mais rápido e seguro para os operadores logísticos. Quando um pedido chega, as empilhadeiras carregam cada lote de drywall em caminhões especializados para a distribuição. A partir daí, a frota sai da fábrica, entregando os painéis em canteiros de obras e distribuidores por todo o mercado. Uma vez que os painéis deixam a fábrica, são fáceis de instalar graças à sua leveza, durabilidade e rapidez de manuseio. Nos Estados Unidos, mais de 90% das casas hoje usam drywall para paredes internas e tetos. O custo também é acessível, apenas alguns dólares por uma folha padrão, tornando-o uma escolha popular. Sua conveniência e economia consolidaram este material como um elemento fundamental na construção moderna. Entre 30 e 50 anos, esse é o tempo exato que cada placa de gesso resiste dentro de uma estrutura antes da demolição. Por que a reciclagem desse material é tão agressivamente perseguida na Europa, ao contrário do simples descarte? Aparentemente, enviar o entulho para aterros seria a opção logística mais fácil e imediata. Mas a resposta reside na economia brutal. O gesso reciclado custa de 2 a 3 vezes menos do que o mineral extraído de pedreiras, mantendo a mesma qualidade por até 10 ciclos de reuso. Dezenas de milhares de toneladas de material retornam às usinas mensalmente para ganhar nova vida. Pode-se notar como os manipuladores carregam as placas velhas para dentro dos trituradores industriais, onde o equipamento reduz os painéis sólidos a um pó fino e volátil. O material é moído até atingir a consistência exata para o reprocessamento, eliminando qualquer vestígio da forma anterior. Nesta etapa, não termina o processamento. Diferente dos Estados Unidos, o continente europeu desenvolveu uma tecnologia avançada
que permite a incorporação de papel reciclado diretamente na mistura das novas placas. Esse papel provém de resíduos industriais e domésticos, que são cuidadosamente selecionados para remover impurezas antes da fusão. A fibra de celulose não serve apenas de enchimento, mas reforça a ligação estrutural do produto final, reduzindo drasticamente a necessidade de mineração de nova matéria-prima. Tudo só se complica na fase seguinte. O pó de gesso e o papel processado alimentam um sistema de mistura moderno. À primeira vista, a combinação desses elementos com água parece simples, mas, na prática, a adição de aditivos químicos exige precisão absoluta para garantir a durabilidade da ligação. O resultado é uma lama uniforme e densa, pronta para ser moldada sob alta pressão. Vê-se o material sendo espalhado em uma camada larga e ainda macia sobre a linha de produção, ocupando toda a largura da esteira. O processo está apenas ganhando velocidade. Rolos compressores e sistemas de achatamento pressionam a massa gradualmente, expulsando bolhas de ar microscópicas e alisando a superfície cinzenta. Lâminas automáticas ajustam a espessura do material milimetricamente enquanto ele avança, garantindo uniformidade de ponta a ponta. A câmera desliza ao longo da esteira, acompanhando a transformação da pasta em uma chapa sólida e contínua. O dispositivo de corte desce com sincronia perfeita e cronometrada. As lâminas dividem as longas faixas em painéis de tamanho padrão, operando continuamente para assegurar que cada peça tenha o comprimento exato. Após o corte, empilhadeiras automáticas organizam as placas acabadas em grandes fardos geométricos. Máquinas de embalagem envolvem as bordas com materiais protetores, blindando as superfícies contra danos durante o transporte logístico. O produto final segue intacto e plano para os clientes da construção civil. 2 continentes marcam a trajetória do drywall, das Américas até a Europa. Por que a reciclagem é tão enfatizada aqui? O uso massivo em residências exige soluções constantes. No entanto, o material pode ser reaproveitado por inúmeras vezes, aliviando a carga ambiental. À primeira vista, parece um produto simples, mas na prática carrega uma longa história tecnológica. Pode-se notar a consistência das placas acabadas, mas o processo vai além. A jornada de produção atinge sua conclusão sustentável.